Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Dulce. Tudo Boa bem? tarde, Cristina. Boa tarde, pessoal. Tá bom. E Bora. aí? Como é que foi de final de semana? Tudo lindo, maravilhoso? Bora. Espero que sim, Semana maravilhosa. espero que sim, espero que tudo esteja maravilhoso por aí. Porque a maravilha é a gente que faz, né? Nosso momento A a gente gente que faz. cria, vamos criar. Bora. Você começa? Começa. A gente parou na página 63, aqui desse livro digital, né? Se você está pelo livro físico, procura aí a interpretação de Copenhague, ok? Deve estar um pouco para frente do meio do livro. A interpretação de Copenhague. Em 1927, os físicos Niels Bohr e Werner Heisenberg, do Instituto for the Theoretical Physics em Copenhague, na Dinamarca, tentaram dar uma explicação para a anomalia quântica revelada pelas novas teorias. Lembra que a anomalia quântica ele chamou, né, as reações do átomo, né, as experiências com a mente. Vamos lá. O trabalho que desenvolveram ficou conhecido como a interpretação de Copenhague. Até o momento, essa é a interpretação mais aceita do porquê das partículas quânticas agirem de maneira que o fazem. De acordo com Bohr e Heisenberg, o universo existe como um número infinito de possibilidades sobrepostas. Elas se encontram em uma espécie de sopa quântica, sem ter uma localização precisa, até que alguma coisa aconteça e fixe essa possibilidade em um determinado local. Essa alguma coisa que tem que acontecer, né, é a consciência da pessoa, o simples ato da observação. Como o experimento prova, quando olhamos para alguma coisa, tal como um elétron se movendo através de uma fenda em uma barreira, o próprio ato de observação é o que aparentemente transforma uma das partículas quânticas em realidade, em partícula, né? E em realidade. Nesse momento, tudo o que vemos é a versão do que nós estivemos focalizando. Então, aqui tem uma imagem, né, de uma pessoa olhando. A imagem, para mim, como é um livro digital, ela não está muito nítida, mas, assim, dá a impressão que são letras sobrepostas. E aí fala o seguinte: muitas possibilidades, uma só realidade. Aqui está falando. Na interpretação de Copenhague, da realidade quântica, é o foco de nossa consciência que determina qual das muitas possibilidades, A, B, C ou D, e ainda por diante, se tornará real. Pontos a favor. Essa teoria foi extremamente bem sucedida na explicação do comportamento das partículas quânticas como observadas nos experimentos. Pontos contra. A principal crítica a essa teoria, se é que ela assim pode ser considerada, é que ela sugere que o universo somente se manifesta quando alguém ou alguma coisa o observa. Além disso, a interpretação de Copenhague não leva em consideração o fator gravidade. Pois é. Eu não sei vocês, mas eu acho que esses pontos contra são bem fracos, bem fracos. Primeiro porque, se você acredita que existe um criador,
de tudo que é, né? Ele observa. Ele observou desde antes de ser e observou depois que foi, né? E, enfim, e ele está sempre observando. Só que ele também nos dá a possibilidade de nós observarmos e atuarmos também sobre o que é, sobre a realidade que a gente chama, né, de vida. Muito interessante isso. A interpretação dos muitos mundos. Vamos lá. Então, tem mais uma figura aqui, muito parecida com a outra, só que aqui as letras elas já não estão mais superpostas, sobrepostas. Elas já estão um pouco mais espalhadas, como se a pessoa já tivesse feito ali uma separação. Então, nessa figura 7, na interpretação dos muitos mundos da realidade quântica, existe um número infinito de possibilidades que já estão ocorrendo. Cada possibilidade existe em um universo próprio. É a teoria do multiverso. Não percebido pelas outras possibilidades ou modos semelhantes à interpretação de Copenhague. É o foco da consciência que determina qual dessas possibilidades se tornará a nossa realidade. Depois da interpretação de Copenhague, a melhor e a mais próxima explicação popular para o comportamento estranho das partículas quânticas foi chamada de interpretação dos muitos mundos dos universos paralelos. Percebe como que o negócio vai ficando maior? Conforme eles vão fazendo as experiências, o negócio vai crescendo. É como botar fermento no bolo, gente. Primeiramente proposta em 1957 pelo físico Hugh Everett III, da Princeton University. Essa teoria conquistou tremenda popularidade, tendo sido bastante apoiada, porque parece abordar muito dos aparentes mistérios do mundo quântico. De modo semelhante à interpretação de Copenhague, ela sugere que, em um determinado momento genérico, existe um número infinito de possibilidades ocorrendo, e todas elas já existem e estão acontecendo simultaneamente. Todas as possibilidades já existem e estão acontecendo em uma dimensão, em um mundo diferente. Então, sabe aquela teoria de que nós somos uma essência divina, né? E que esse personagem aqui é 1% da consciência dessa essência divina? Então, Sim. É como se essa essência se dividisse em muitos personagens e em cada mundo paralelo ele vive uma das possibilidades. Uhum. Mais ou menos assim. E assim ele teria diversas possibilidades existindo ao mesmo tempo e com isso ele estaria vivendo vários aprendizados. É como se ele estivesse em várias salas de aula ao mesmo tempo, aprendendo matérias diferentes, situações diferentes. É mais ou menos assim. Fala, Cristina. Então, eu acredito nisso também. E o que faz muito sentido para mim. Porque, na realidade, eu enxergo, assim, todos nós como grandes experiências, né? E, no fundo, sabe quando a gente fala assim, é Deus se experimentando aqui? É essa consciência do todo se experimentando. Ele já sabe de tudo, já está tudo ali, ele já contempla tudo. Mas a cada um de nós foi dado, né? Esse livre-arbítrio, essa possibilidade de co-criar, de olhar, de observar, de fazer diferente, sem julgamento, né? Sem boicotes. Desde que você respeite as leis do universo, você vai sempre viver muito bem, né? Vai sempre ter boas opções e fazer boas escolhas. Então, eu acho muito interessante, porque tudo que a gente vive aqui
a gente retorna para o todo, como uma experiência. Porque se não fosse assim, pelo menos é o que eu realmente acredito, para que outra coisa ele nos teria criado, sabe? Para que você criou seus filhos? Para que eles Então, sejam uma experiência sua ou para que eles tenham uma vida sim, dele? eles. Só que eu e meus filhos somos filhos do todo. Somos parte do, Exato. entende? Então, mas olha só, é como se fosse, não que seja igual, mas há uma semelhança em tudo, entende? Então, Deus não precisa dessas experiências. De verdade, ele já é a perfeição absoluta. Sim. E ele é a inteligência infinita. E Uhum. ele é imutável. Então, para que ele teria essas experiências se ele é imutável? Ele não tem que se melhorar em nada, Uhum. entende? Para que serve isso? Para nós. Por quê? Porque ele nos criou de uma forma simples e ignorante, a forma mais simples de energia. Só que Sim. com a possibilidade de chegarmos a um nível angelical. Aí você está aí Sim. com o seu trabalho com os anjos, né? E você já viu o poder que eles têm e a consciência que eles trazem, tudo isso. Então, pensa a gente chegar nesse nível. É isso. Então, quando a gente pensa nisso, né, Deus nos criou de uma forma simples e ignorante, não é assim que Deus nos criou, ignorante no sentido de não saber ler e escrever. A gente pensa logo na pessoa que mora lá na roça, né, simplinha, e que não sabe nada. Não é nada disso. Aquela pessoa já sabe muito. Ela já viveu bilhões de anos. Mas, assim, ele nos criou uma energia lá, vamos pensar assim, para entender. Uma energia que é a pedra, que vive em todos os tipos, né, de minerais, até chegar ao ponto de se evoluir ao ponto de virar um vegetal. Aí ele vai aprender a ter o quê? Sensações. E aí isso vai evoluindo, evoluindo, ao ponto de você chegar a ser um molusco e viver ali o reino dos, como é que é ali, dos fungos, e isso vai evoluindo ao ponto de você chegar ao reino animal. E isso vai evoluindo a chegar ao reino hominal. E depois a galgar, degrau a degrau, até você chegar no reino angelical. Para quê? Para que nós tenhamos a experiência. Ele não precisa, ele já sabe de todas as coisas. Mas quando você aprende através da experiência, é diferente. Ele poderia fazer igual a Bíblia fala de ir lá e criar seres perfeitos. Ah, criou seres perfeitos. Mas aqueles seres perfeitos não sabem os degraus dessa evolução. Bom, esse é só meu ponto de vista, né? Eu não estou invalidando o seu, estou só colocando mais um aqui. Assim, eu só acho, né? Eu estudo o Kybalion que fala, né, desse todo dessa maneira, como imutável, traz, né, as características de Deus. Imutabilidade, perfectibilidade não, perfeição. Perfectibilidade temos nós, que é essa capacidade de ir nos aperfeiçoando. Ele é perfeito, imutável, inteligência suprema, tem todo o poder, tem onisciência, essas coisas aí. Então, quando eu já vi essa teoria, algumas pessoas falando dessa teoria, e de verdade não faz sentido para o que eu entendo. Porque para que a gente quer ter experiências? Para a gente aprender com elas. E por que a gente quer aprender? Para a gente se melhorar, certo? Não é para isso? Mas e um ser que já é perfeito e imutável? Então, eu penso assim, o Dulce, para mim, quando esse ser perfeito e imutável, ele te cria
e dá para você o seu discernimento, o teu ponto de vista, o teu livre-arbítrio, e te coloca a viver as experiências, ele também está se experimentando através de você. E a cada erro ou acerto teu, ele também absorve daquilo. A mesma coisa, você cria seus filhos, ok? Para que eles tenham suas experiências? Não. Mas você dá para eles a base, e você sabe que eles têm o ponto de vista deles e o discernimento deles. E querendo ou não, você também valida a sua experiência do ser criador enquanto mãe, né? À medida em que eles vão avançando no seu conhecimento, no seu discernimento, no seu aprendizado, se tornando pessoas melhores, né? Evoluindo nessa ideia. E da mesma forma como a cada tropeço, isso também te entristece. Entende? Por mais que você fale assim, mas isso é uma experiência dele e eu não tenho nada a ver com ele, com isso, porque são escolhas que ele fez. Interfere em você também. Em algum momento você você dá uma olhadinha para aquela experiência como um todo, para ver, tipo, nesse projeto, o que caberia ali de aperfeiçoamento. Você entende? Então, eu acho que sim. Assim, por isso que eu acredito desta forma. Eu não estou É falando que porque Deus nós também estamos em busca desse vai ser. aperfeiçoamento. Então, Nós eu, estamos, mas Deus não. sim, eu não estou falando que ele está em busca de aperfeiçoamento. Não é essa ideia. Não é essa ideia. Ele só se experimenta em diversas formas. Tá tudo bem, né? Não tem certo e errado, e não tem. Tudo é ponto de vista, porque na verdade a gente não sabe como é que é. Com Né? Tudo certeza. são teorias e tudo são ideias que uma faz mais sentido para um, outra faz mais sentido para outro. E você aí? O que você pensa? Né? Por que Verdade. Deus criou a gente? Conta aí pra gente. Por que você acha que Deixa ele nos criou? comentários, né? Deixa nos Você acha comentários, ou que leva lá pro grupo, né? Ou leva lá para o grupo para a gente abrir esse leva debate. para o grupo ou conta pra gente, né? Conta pra gente, comenta aqui embaixo ou coloca lá no grupo porque o que você acha? Por que Deus criou a gente? Você acha que ele se experimenta através de nós ou que ele apenas criou para que a gente seja e alcance um dia, né, essa perfeição relativa que é possível para nós e que a gente possa entender um pouco mais sobre ele e tal? Enfim, conta aí. A gente já colocou os nossos pontos de vista que não são iguais, né? Mas também a gente não vai brigar por causa disso. Amanhã o clube de leitura continua. Com certeza. Ai, gente. Ai, Mas é ai. isso. Mas é legal a gente trazer esses pontos de vista, né? E é interessante se as pessoas quiserem, né, de repente, trazer outras formas de ver, né, o porquê do quê. E vamos que vamos crescendo. Então, todo mundo aqui nessa evolução, em busca dessa evolução, né? Em busca desse aperfeiçoamento, que não vai cessar nunca, que não tem fim nunca. E E ali, é logo aquela história. a gente pode ver uma outra parte, ter uma outra visão, né? Como a gente é um rio que está sempre mudando, está sempre. E eu me permito isso assim, tranquilamente, você entendeu? Não quero ser uma pedra, eu quero ser o fluir da água, e vamos embora, e vamos crescer, e É vamos isso. desenvolver. E de Então, repente as pessoas vão trazer pontos de vista que vai fazer ainda mais sentido para a gente vai mudar os nossos pontos de vista e vamos convergir para um né? outro lado, né, desse rio. É isso, muito interessante, é isso aí. O importante é a gente não resistir a nada. Tudo está certo como é. Vamos Exatamente. lá. A diferença entre isso e a interpretação de Copenhague é que, de acordo com a interpretação dos muitos mundos, cada possibilidade acontece em seu próprio espaço e não pode ser vista por outros. Os espaços únicos são chamados de universos alternativos, universos alternativos. Supostamente viajamos ao longo do tempo em um universo, de uma única possibilidade. E, de vez em quando, fazemos uma dobra quântica
em outra possibilidade de um universo diferente. A partir dessa perspectiva, alguém poderia estar vivendo uma vida de doenças e infecções e, mediante uma mudança de foco, repentinamente se encontrar milagrosamente curado, enquanto o mundo em torno dele não pareceria ser o mesmo de antes. A interpretação de Everett indica que nós existimos em cada um desses universos alternativos. Ao levarmos tudo em consideração, poderíamos viver todos os sonhos e cada uma das fantasias que pudéssemos imaginar. Alguns proponentes dessa teoria sugerem até que, quando dormimos à noite, os nossos sonhos nada mais seriam do que o resultado de relaxarmos o foco que nos mantém presos à realidade, o que nos possibilita navegar pelos outros mundos das possibilidades paralelas. De modo semelhante aos dos observadores na interpretação de Copenhague, somente vemos a possibilidade que focalizamos. Aonde está o seu foco? Aonde? É só o que você vai ver. Esse é o segredo para fixarmos uma possibilidade em especial em lugar da realidade. Então, presta atenção. Para de olhar para o que você chama de realidade. Começa a fixar o seu foco nessa possibilidade que você deseja. Aonde está o seu desejo? É aí que você tem que focar. Fala, Cris. Não, então, eu só ia falar aqui, né? Por exemplo, eu acredito plenamente nessa questão aqui do relaxamento do sono. O que a gente entende como sonhos são diversas realidades que a gente está vivendo em muitas outras dimensões. E que quando a gente se desprende do corpo, a gente tem capacidade total de vivenciá-las. Quando a gente retorna, esse corpo, essa matéria, não consegue absorver tudo. E aí traz em forma de sonhos, de flashes, de coisas assim difusas. Para mim, isso faz total sentido. De vez em quando eu sonho umas patetices, vou te falar. Mas, na realidade, é a forma como você acaba tendo que ajustar algo que aconteceu para você, para te fazer sentido, né? Mas, enfim, só é também o meu ponto de vista. Só... Pontos a favor. Essa teoria parece ser capaz de explicar por que nos passam despercebidas muitas possibilidades propostas pela interpretação de Copenhague. Pontos contra. Assim como qualquer outra ideia baseada na teoria quântica, a teoria não pode explicar a força da gravidade, ainda que possa explicar parte do que vemos no mundo quântico. Enquanto não consiga explicar todas as forças da natureza, é uma teoria que não parece completa. Mas percebe que eles estão tentando juntar alhos com bugalhos, no meu ponto de vista, né? Eles estão tentando explicar. No meu singelo e ignorante ponto de vista, a, a força da gravidade é uma das forças necessárias a esse mundo aqui, a esse mundo, a esse planeta. Não significa que é necessária a outros mundos, outros planetas. Por quê? Porque cada mundo tem as suas próprias características e necessidades, de acordo com o nível de frequência e vibração. Então, como nós lidamos aqui com uma matéria muito densa, nós precisamos da gravidade para nos manter agarrados aqui na Terra, né? Mas será que, por exemplo, os seres sem corpo precisam de gravidade para fazer isso? Talvez não, entendeu? Por quê? Porque a matéria deles é muito mais sutil
Não seria necessário uma força para mantê-los ali. Assim como pode haver outros mundos onde não há necessidade, porque de repente já há uma força magnética tal que mantenha as pessoas dessa maneira, não sei, né? Mas assim, eu acho que eles estão tentando explicar coisas muito diferentes em uma única coisa, em uma única explicação. E eu acho que numa única teoria, é muito difícil você explicar coisas diferentes. Você vê que as duas teorias, elas são interessantes, mas nenhuma das duas explica isso. Mas também, será que explica a força forte, como chama? A energia forte, energia fraca e tudo? Mas vamos lá. Mas, segundo o Greg, né, e precisa explicar todas as forças da natureza para parecer completa. Vamos lá. Nos últimos anos, uma terceira teoria foi proposta, que parece abordar as limitações tanto da interpretação de Copenhague como a interpretação dos muitos mundos. Essa teoria é conhecida como interpretação Penrose. Recebeu o mesmo nome que o seu autor, Sir Roger Penrose, professor de matemática da Oxford University. Sua proposição é que a força da gravidade que a física quântica tantas vezes ignora, na verdade, é a grande responsável pela manutenção do universo em uma estrutura coesa. A força da gravidade que a física quântica ignora. Na verdade, é a grande responsável pela manutenção do universo em uma estrutura coesa. Mas fora da Terra tem gravidade? Uma boa pergunta. Uma boa coisa para a gente começar a analisar. Será que existe uma gravidade menor? Eu achava que era gravidade zero fora da Terra. Que só a Terra teria essa gravidade, só a Terra, entre aspas, né, só teria essa gravidade por conta da nossa estratosfera, que mantém essa pressão tal que gera essa força chamada gravidade. Que, assim, e o magnetismo da Terra, né? O magnetismo do centro da Terra que puxa tudo para baixo também. Mas é uma teoria, né? E que foi aceita, então tem algum sentido aí. Vamos lá. A interpretação Penrose. Semelhantemente às propostas das outras interpretações, Penrose acredita que muitas possibilidades ou probabilidades existam na escala quântica. Isso é uma coisa que não tem como negar, entende? Isso não tem como negar, porque a partir do momento que o átomo, que o elétron, você não sabe onde ele está, você não tem como dizer, e ele só se manifesta ao ser observado, você cria de acordo com o que o observador está imaginando, não, vibrando, né? Vamos falar assim. Entretanto, a sua teoria dá outra explicação para o que ancora uma determinada possibilidade em nossa realidade. Penrose propõe que as possibilidades quânticas de outros domínios sejam uma forma de matéria. Como toda matéria cria gravidade, todas as possibilidades teriam o seu próprio campo gravitacional. Entretanto, é necessário energia para manter isso, e quanto mais energia a probabilidade existir, mais instável ela será. Como é impossível sustentar energia suficiente para manter todas as possibilidades ativas para sempre, em algum momento elas vão se colapsar para um estado único.
o mais estável dos estados, aquele que percebemos como realidade. O mais estável dos estados de verdade, é aquela história, né? Eu não acho, eu acho que a matéria, isso que nós chamamos de realidade, é o mais instável de todos os estados, mas tudo certo. Pontos a favor. O ponto forte dessa teoria é que, pela primeira vez, existe uma preocupação em examinar a força da gravidade. O único fator que separava as ideias de Einstein das teorias quânticas. E essa força central é trazida para a existência da realidade. Pontos contra. Talvez o ponto mais fraco da teoria do Penrose, caso possa assim ser considerado, seja o fato dos seus críticos acreditarem que ela pode não ser necessária, ainda que a teoria quântica seja somente uma teoria. Até o momento, ela tem sido 100% bem-sucedida na previsão dos experimentos quânticos. Portanto, já temos uma teoria viável para explicar a realidade. A interpretação de Penrose fornece também isso, ao mesmo tempo que considera o fator da gravidade, desconsiderado pelas outras teorias. Gente, eu acho que eu não entendi nada, entendeu? Porque se o Greg Braden concorda com essa teoria, de verdade eu não entendi nada. Ele só está trazendo, não, ele só está trazendo a interpretação, né? As 3 interpretações lá de Copenhague. Ele não está fechando a ideia dele sobre isso. Não, a interpretação de Copenhague é só a primeira, Não, tá? são É as só a 3. primeira. São as 3, Dulce. Ah, são as 3? Sim. Tem 3 interpretações, a de Copenhague, a dos muitos mundos e essa do Penrose. Então, Então, qual que é a teoria conclusiva? você quer que eu leia agora? Você quer ler essa parte também? Pode ir, vai. Então, qual é a teoria conclusiva? O físico teórico Michio Kaku, coautor da teoria unificada das supercordas, pode ter sido quem melhor descreveu o dilema da física quântica quando disse: muitas vezes afirma-se que de todas as teorias propostas neste século, a mais tola é a teoria quântica. Alguns dizem que a única coisa de fato estabelecida sobre a teoria quântica é que ela pode afirmar ser e que ela pode que ela sempre afirma ser inquestionavelmente correta. Alguma das 3 teorias prevalecentes explica tanto os eventos anômalos do domínio bem pequeno da escala subatômica, quanto a razão do mundo funcionar como funciona. O papel da matriz divina o papel que a matriz divina desempenha ao nos ligar com tudo que é observado, apesar das limitações naturais de toda interpretação, mas a melhor possível pelo que vemos no laboratório, é o único fator que bem pode ser o elo que faltava. Ou seja, eu acho que essa interligação e completude de tudo, né? Da matriz divina, que está em tudo. Ainda que o espectador pareça ser o coringa dos experimentos que produzem resultados inesperados, e se as anomalias não forem realmente anomalias? E se as esquisitices das partículas quânticas forem apenas a maneira normal de a matéria se comportar? Será possível que tudo, da informação que viaja mais rápido do que a velocidade da luz, as duas coisas que existem ao mesmo tempo, no mesmo lugar, esteja realmente nos mostrando nosso potencial e não nossas limitações?
Se assim for, deveremos perguntar a nós mesmos qual o fator que une todas essas coisas e que evita que experimentemos a mesma liberdade aparentemente usufruída pelas partículas quânticas? Nós somos precisamente o fator que falta nas teorias existentes. Especificamente, temos capacidade para criar propositadamente as condições da consciência, pensamentos, sentimentos e crenças, que irão ancorar a possibilidade de nossas escolhas na realidade de nossa vida. Isso é o que faz a ciência completar o círculo das antigas tradições espirituais do mundo. Tanto a ciência como o misticismo descrevem a força que conecta todas as coisas, mantendo-as unidas e nos dando poder para influenciar o comportamento da matéria e a realidade propriamente dita, simplesmente por meio do modo como percebemos o mundo em torno de nós. A questão é que existe grande variabilidade na importância que as diversas tradições espirituais e principais correntes científicas dão às descobertas do mundo quântico. Pelas razões descritas anteriormente, a grande maioria dos físicos acredita que o comportamento dos elétrons e fótons tem pouco a ver com o modo de vivermos nossa vida no dia a dia. As tradições antigas, por outro lado, sugerem que é por causa da maneira como as coisas funcionam na escala subatômica que nós podemos mudar nosso corpo e o mundo. Se isso for verdade, então o que acontece no domínio quântico tem tudo a ver com a nossa vida diária. O que você acha, Dulce? Eu acho que essas tradições antigas estavam corretas. Como sempre. Né? Exatamente por isso que a gente pode interferir e mudar o mundo. Como dizia, Como dizia José, meu amigo nativo americano do Quênia, não precisamos de máquinas para criar os efeitos milagrosos que presenciamos nas partículas quânticas. Pelo poder de nossa esquecida tecnologia interior, Pelo poder de nossa esquecida tecnologia interior, somos capazes de curar, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, de exercer a visão remota, de nos conectarmos telepaticamente, de escolhermos a paz e de muito mais coisas ainda. Tudo recai na nossa capacidade de focalizar a consciência, grande segredo de nossa mais antiga e prezadas tradições. Exatamente isso tudo, palavra por palavra, que é o que eu acredito. Simples assim. E como isso é maravilhoso, né? E aí eu acho que a gente se perde muito, eu acho que, na realidade, é o ciclo da história, né? Como você já trouxe outro dia. É como se a gente precisasse se perder para juntar de novo, né? Então, assim, todo mundo já sabia que era assim, mas aí precisou dizer que não funciona, e começa várias teorias e parte, né, recorta tudo em partes e pedaços para estudar, para ver se comprova se isso e aquilo, para depois ir aos poucos voltando para essa consciência do saber, né, de funcionar. Noções básicas de criação da realidade. Nos ensinamentos do budismo Mahayana, acredita-se que a realidade somente exista quando focalizamos nossa mente. De fato, a sabedoria sugere que tanto o mundo da forma pura como aquele de resultado amorfo
surgem de uma modalidade de consciência chamada imaginação subjetiva. Ainda que todas as experiências certamente pareçam bastante reais para nós, apenas quando dirigimos nossa atenção consciente para o objetivo, ao mesmo tempo em que sentimos algo, por esse objetivo focalizado, é que uma é possível, é que uma possível realidade se transforma em uma experiência real. Então, somente quando tem aquela emoção associada ao desejo, né? E é isso que o Neville Goddard traz, né, no livro Sentimento é o Segredo, exatamente. A emoção é como se fosse o útero, né, da realidade. Uhum. Exceto por uma ligeira variação na linguagem, essa antiga tradição se parece muito com a teoria quântica do século XX. Se todas as regras das possibilidades quânticas forem verdadeiras e se a emoção for a chave para escolher a realidade, a questão passa a ser: como nos sentiríamos se alguma coisa acontecesse e a pessoa ao nosso lado nos encarasse nos olhos e afirmasse taxativamente que nada ocorreu? A gente ia achar que ou a gente ia achar que a gente estava louco ou que o outro estava louco, né? Por exemplo, será que estaríamos mentindo para nós mesmos se disséssemos que uma pessoa que nos é muito querida já está curada no mesmo momento em que estivéssemos lhe fazendo companhia na unidade de terapia intensiva do hospital? A ironia dessa última pergunta é que sua própria natureza evita uma resposta direta. Em um universo de muitas possibilidades, de muitas possíveis realidades, existem várias respostas potenciais. Dentre todas as realidades possíveis, existe um cenário alternativo, onde a cura dessa pessoa querida já aconteceu. Em algum lugar existe uma possibilidade, uma realidade, onde ela nem sequer ficou doente. Entretanto, as razões que talvez que talvez jamais saibamos ou cheguemos a compreender, esse não foi o resultado desencadeado. Não é essa realidade que nos encara deitada na maca do hospital. E é muito louco, porque a gente tem tantos relatos de pessoas que se curam de doenças gravíssimas, como a que você trouxe outro dia do colega lá da mentoria que você participa. Gente, é só uma questão de você realmente acreditar, mas assim, com todas as células do teu corpo, com tudo que você é, né? Sem duvidar. É já viver aquilo, tipo, tome posse, né? Tome posse desse milagre, né? Você já E é a fé, né? Isso é a fé. E Jesus falava, foi a sua fé que te curou. Ou seja, é o que você acredita que é verdade que acontece. Só que a gente aprendeu que o que é verdade é o que você vê. Não foi isso que você aprendeu? Você quer lidar com a realidade? Abre os olhos e olha a sua volta. Né? Acorda para a realidade, olha a sua volta. Então, para lidar com a realidade, mudar a realidade, para parar de ser um observador de realidades e ser um co-criador de realidades, você tem que parar de olhar a sua volta e olhar para o que você quer. É tão simples quanto isso. Só que, mesmo sabendo disso, a mente é um desafio danado você fazer isso. Porque nós fomos treinados durante muito tempo a fazer diferente, né? E a criar a partir do que você enxerga. Mas isso que você enxerga foi o que você criou, mas você pode criar uma sequência diferente desse fato a partir do momento que você para de olhar para ele e começa a olhar para o que você deseja. Verdade.
É muito E, maravilhoso, cara. e assim, a rapidez com que isso vai se manifestar depende da intensidade desse acreditar. Depende. Depende da intensidade de que você acredita, porque às vezes a gente acredita e desacredita ao mesmo tempo. Uhum. Acredita e duvida, acredita e tem medo. E isso enfraquece o nosso acreditar. Ah, eu acredito, Uhum. mas ao mesmo tempo eu duvido, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de não dar certo. Ou seja, é uma onda de criação e uma onda de destruição. A gente Exato. cancela o nosso pedido, ou enfraquece, o Uhum. que vai fazer demorar mais essa manifestação. Verdade. É o que a gente chama de patetice pura. 100% patetice é isso Notícia aí. pura. Patetice pura. Sem diluir, sabe assim? É isso daí. Ai, E ai. aí, gente, e aí o que vocês têm que fazer? Sabe? Vai lá para o negócio dos anjos da Cristina. Por quê? Porque aí você faz amizade, assim, ó, com os anjos, com os que conseguem ver além, né? Ver além dessa realidade, ver as várias possibilidades. E aí você faz amizade e fala para ele, ó, você me dá um peteleco na orelha a hora que eu estiver fazendo errado. E assim, né, Dulce? Não só os anjos, eu acho que é esse conjunto, e é por isso que a vida é tão maravilhosa. Tudo que a gente traz aqui, e todas as vezes que a gente fala, olha, para, respira, vai fazer uma meditação, se conecta com o teu eu superior, expande sua mente. São todos os livros que a gente trouxe aqui, até esse momento, traz essas ferramentas. Né? Então, quando você realmente decide mudar, você vai pegando uma fala aqui, outra fala ali, vai usando uma prática daqui, outra dali, e você vai mudando. Né? Quando a gente fala, a gente faz aquele speech de chamada, de olha, vem cá, vamos fazer uma sessão de terapia, é por conta disso. Não é tipo, ah, vocês só estão querendo vender. Não, mas, até porque o nosso vender é um ato de amor, de verdade. Porque quando você tá na merda, assim, afundado ali, que ninguém tá perto, ninguém te ajuda em nada, é só você e você. Né? A tua fé vai importar muito, mas às vezes você tá tão fragilizado que nem sustentar a tua fé você consegue. Você tá tão, tipo assim, o teu campo energético mesmo tá tão denso, tá tão encalacrado, que se você não faz uma terapia energética, se você não dá uma olhada para isso, você não consegue ter força nem para pedir uma ajuda, nem para se movimentar. Exatamente, a gente está falando aqui exatamente disso, é de você manter uma energia positiva por muito tempo, né? Ou por um longo período, que seria você olhar para o que você deseja. E para você Exato. ficar olhando só para o que você deseja e não olhar para o que você não deseja, você precisa estar muito firme energeticamente, mentalmente, emocionalmente, né? Você precisa Porque estar muito. Hã? porque as patetices estão sempre à espreita, sabe assim? Patetice pura. Você fala, sai daqui, coisa ridícula, pateta. Gente, é impressionante, mas é exatamente isso. A Cristina está trazendo isso com muita propriedade, porque é E muito assim, nítido você ver as pessoas mudarem, né, o padrão depois uhum, da terapia. Só que aí, para que serve isso, né? Para te dar um respiro, para você mudar o seu comportamento e a sua forma de pensar. Mas aí a pessoa acha que a terapia é uma mágica e que vai, sabe, sem esforço nenhum ir lá consertar tudo. Não, você continua pensando daquele jeito errado, amor, daqui a pouquinho vai estar tudo errado de novo. de novo. Exatamente. Porque realmente Então, o que muda é a consciência, né, Dulce? É a consciência. Quando você expande a sua consciência e você consegue manter esse padrão vibracional, você consegue mudar. Agora, se você não fizer por você, se você não fizer nada, aí. então a mesma coisa acontece quando você toma remédio, tá? Então, você está aí fazendo um tratamento de alguma coisa,
cujo fundo é emocional, quase tudo é, tá? Quase tudo o fundo é emocional. Você está fazendo aí um tratamento com remédio, vai te dar um alívio temporário. Daqui a pouco você vai estar criando a mesma coisa. Você precisa mudar o seu padrão vibrátil. O seu padrão vibrátil é o quê? A soma dos seus pensamentos e emoções. Você precisa aprender a ter inteligência emocional. Sim. Inteligência emocional e aprender a olhar para o que você quer e parar de olhar para o que você não quer. É um músculo. Apesar da gente estar aqui falando disso tem um tempão, a gente ainda, de vez em quando, está olhando para o que a gente não... Nossa! Fala nada, amiga, isso daí é segredo. Mas é assim mesmo, gente. E assim, aqueles que já estão há mais tempo que nós também são testados. É o tempo todo. Porque essa evolução, a bem da verdade, não tem fim, né? A gente está sempre existe uma oportunidade, uma possibilidade de se melhorar em qualquer aspecto. Não é isso. É isso. Ó, vamos ler só mais um parágrafozinho aqui, para ver se a gente fecha a página 67. Combinado. A resposta para essa questão vem a dar no que acreditamos a respeito do mundo e da nossa capacidade de fazer escolhas. A questão, então, se torna: qual possibilidade devemos escolher? Qual a realidade que foi escolhida pelo nosso ente querido ou pelo médico? Para responder a essa pergunta, sim, em primeiro lugar, devemos reconhecer que temos o poder de fazer tal escolha. Como a história do homem com a doença quase fatal contada por Neville, a realidade presente não está gravada a ferro e fogo. Ao contrário disso, ela aparenta ser flexível e maleável, podendo até mudar quando aparentemente não teria razão para tanto. De acordo com a explicação de Neville, os médicos do rapaz tinham feito um diagnóstico, assumindo uma realidade, tendo em vista a expectativa de um determinado resultado. Como o homem ignorava que tinha uma chance, acreditou neles e introjetou a versão dos médicos, né? Deles como realidade. Então, ele já estava se entregando também, né? Somente quando lhe foi oferecida uma outra possibilidade, que ele então aceitou, é que o seu corpo respondeu à sua nova crença e o fez rapidamente. E isso é maravilhoso. Einstein fez uma declaração famosa: não podemos resolver um problema se estivermos no mesmo plano de pensamento que o criou. De modo semelhante, não podemos mudar uma realidade se permanecermos com a mesma consciência com a que criamos. Para selar a escolha de uma das muitas possibilidades descritas pela interpretação de Copenhague, pela dos médicos, pelo dos muitos famosos e pela teoria da realidade de Penrose, devemos localizá-la com precisão. Fazemos isso pelo modo como a observamos. Isso é como nos sentimos a respeito dela em nossa vida. Paramos aqui? Ou quer que continue um pouquinho mais? Ou quer comentar? Gente, então, o sentimento é o segredo. Uhum. Como a gente se sente é o que vai definir. Não é o que você pensa. Não é. Seria fácil, né, se fosse o que a gente pensa. Porque todo mundo quer coisas melhores, certo? Seria fácil, entre aspas, né? Hã? Seria fácil, entre aspas, né? Porque, a bem da verdade, se você conseguir realmente selecionar os seus pensamentos e mantê-los ali, você já vai ter uma chance maior de sucesso. Mas ainda assim não é
não é só os seus pensamentos, né? É realmente aquilo que você traz dentro de você, né? Do seu coração. Então, mas ninguém escolhe deliberadamente fracassar, adoecer. Ninguém escolhe, né? Todo mundo cria isso de forma inconsciente, porque está olhando para o que não quer, né? E o que é o olhar? O olhar não é olhar com os olhos, entende? Às vezes é você manter aquele medo. A pessoa está pensando em saúde, mas ela está com medo de ficar doente. O sentimento é muito mais pesado nessa equação do que o pensamento, porque o pensamento consciente ele é muito fraco ainda. Nós não dominamos a nossa mente consciente. A gente, a gente domina de 1 a 5% dessa mente. É muito pouco. Muito pouco. Então, é por isso que a emoção ainda é muito pesada perto do pensamento. E é claro que conforme a gente trabalhar isso e ir dominando essa mente e aumentando essa capacidade de domínio consciente, o peso do pensamento também vai aumentando. E vai chegar ao ponto de ser ali 50%, né? 50% pensamento, 50% emoção, mas hoje não. Hoje, o sentimento é tipo assim, 5.000 vezes mais importante nessa equação do que o seu pensamento. No seu pensamento, você pode até duvidar. Se você tem aquela fé de que vai acontecer, vai acontecer. Entende? Você pode até o pensamento falar assim, mas será? Será que Deus olha mesmo para mim desse jeito? Será mesmo que eu tenho esse poder todo? Mas no fundo você está ali firme. Não, claro que sim. Eu sou herdeiro de tudo, do universo é abundante, tudo. Aí, cara, não tem como. Mas se você está pensando positivo e sentindo negativo, você vai criar o negativo. É Verdade. isso. Gente, mas é muito lindo tudo isso. E bora ficar por aqui, né? E depois a gente segue aqui adiante. Bora criar coisas interessantes, né? Manter aí a serenidade da nossa mente, vibrar coisas muito boas para todos nós. Gratidão, Dulce Lira. Beijo, Cris. Obrigada. Beijo, beijo, pessoal. Até. Beijo.